Boa noite, pessoal. Meu nome é João Silva. Boa noite para todos. Meu nome é João Silva. Eu venho aqui com o momento da exegese. Mais uma vez, com uma pérola preciosa da palavra de Deus. Então agradeço a todos. Hoje vamos falar um pouquinho sobre João capítulo 8, versículo 58. Quando Jesus disse ali: antes de Abraão existir, eu já existia. Muitas traduções traduzem dessa maneira: antes de Abraão existir, eu sou. Qual que é a maneira certa de traduzir? Eu existia ou eu sou? Será que Jesus ali estava se identificando com o Deus, como Deus Todo-Poderoso de Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15? É uma pergunta interessante. Para que possamos analisar esse assunto, eu tenho o texto grego aqui da Sociedade Bíblica do Brasil, tá, amados? E quando a gente vai ali para o livro de João, capítulo 8, versículo, a carta, no grego é katá, a carta de Johannes, né? João capítulo 8, vamos fazer a exegese aqui desse versículo. João capítulo 8, versículo 58, que é o versículo mais polêmico, assim por assim dizer, que as pessoas associam com Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz o seguinte, João 8, 58 no grego. Vou ler o texto grego. Eipen autois, Jesus, amém, amém, lego, remi, Prim Abraham, genestai, ego emi, genestai, ego emi. Então a expressão ego emi aqui significa eu sou. Vamos ater aqui. Então, aqui vimos que Jesus está falando que antes de Abraão existir, né, eu já existia. Por que a tradução mais correta é eu já existia e não eu sou? No grego, o verbo aqui, ego, emi, o verbo emi, ele está no presente do indicativo ativo. O que isso significa? Eu vou explicar. Significa que a ação é contínua. Quando traduz eu existia, antes de Abraão existir, eu existia, indica uma ação contínua, uma existência contínua. É linear. Ou seja, eu existia antes de Abraão e continuo existindo até agora. É como se eu dissesse no português assim, eu estudo, acabou a ação, eu estudo. Eu estou estudando, eu continuo estudando. É outro contexto. Então, eu continuo estudando, eu continuo praticando essa ação. Eu não parei de estudar. É nesse padrão, queridos. Então quando fala ego emi, o verbo emi está no presente do indicativo ativo, ou seja, ação contínua. Antes de Abraão existir, eu já existia. Será que realmente Jesus estava dizendo ali que ele era o Deus Todo-Poderoso? Ou estava falando de tempo de existência? Estava falando de tempo de existência. Porque lá em Êxodo, capítulo 3, quando fala a respeito ali de Moisés, né, o que eu direi para o povo, quem o Senhor é, que muitas Bíblias traduzem, eu sou o que sou, está errado. Essa tradução, amados, eu sou o que sou, está errado. Por quê? Porque ali nós temos Errié, Axé, Errié. Errié, Axé, Errié. Errié ali é um verbo que está no imperfeito. Ou seja, ali não é uma ação contínua, é algo que ainda vai acontecer. Poderia explicar pormenores aqui, mas o tempo não dá. Então, visto que é uma ação futura, ou seja, ele estava dizendo para Moisés assim, eu me tornarei, tanto que a concordância de Strongs, a concordância exaustiva de Strongs, né, que encontramos aí no site Bible Hub, né,
no site Bible Hub, a concordância de Strong's, ela trata do verbo ali, RE, como tornar-se, ou seja, a melhor tradução, eu mostrarei ser o que eu mostrar ser, ou seja, ali Jeová e Jeová está dizendo, eu vou me tornar o que for preciso para que Faraó mande meu povo embora, para que cumpra meu propósito. E vou fazer com que você torne, Moisés, o que for preciso para que realmente minha vontade seja feita. Então ali, Êxodo capítulo 3, está falando de identidade. Ali é a identidade. Em João capítulo 8 está falando de tempo de existência, contextos diferentes. Na hermenêutica existe a sigla oica, que envolve interpretação, né? Correlação de textos, que fale das mesmas coisas. Correlação de textos que abordam as mesmas coisas. Esse padrão não encontramos ligação com João capítulo 8 e Êxodo capítulo 3, como eu expliquei aqui. Entendeu, amados? Então a melhor tradução em João capítulo 8, versículo 58 do ego emi, qual seria? Seria a melhor tradução, antes de Abraão existir, eu já existia. Nós temos, por exemplo, aqui a preposição prim. A preposição prim, ela reforça a ideia de algo linear. Ela reforça a ideia de algo linear. Linearidade. Reforça a ideia da linearidade, de algo linear, contínuo. Então eu acredito que deu para os queridos entender. Num contexto se refere, em João capítulo 8, versículo 58, a tempo de existência. João 8, 58, tempo de existência. Quando vamos para Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, se refere à identidade. Entendeu? Não tem correlação esse texto. Esses textos não tem como você relacionar um texto com o outro. Entendeu, amados? Então era isso que eu tinha para passar para as pessoas, as explicações, né? A respeito desse assunto. Qualquer dúvida que você tiver, se você quiser realmente saber mais sobre a exegese, a língua grega, pode me contatar, tá bom? O meu telefone é 9618 20081, Vivo, né? Operadora Vivo. Prefixo é o 11, né? 011. 9618 20081 é meu telefone. E eu costumo fazer essa exegese grega dentro do texto, né? Então, como vimos aqui, ego emi tem que ser traduzido antes de Abraão existir, eu já existia. Porque é um presente do indicativo ativo, indicação linear, contínua. Ou seja, ele já existia lá no céu, Filho de Deus Jesus Cristo, e continua existindo até aquele momento que ele está falando com aqueles líderes religiosos que estavam questionando Jesus. Entendeu? E Êxodo capítulo 3, versículo 14 e 15, ali nós vimos que se trata de identidade. Rie, asher, rie está no imperfeito. O mais importante no hebraico, amados, não é o tempo, sim o estado. Imperfeito indica que a ação ainda é por futuro, algo que realmente iria acontecer no futuro. Por meio das ações de Jeová, ele ia mostrar para Faraó quem ele era. Entendeu, amado? Quem ele estava usando para cumprir seu propósito. Agradeço a todos e logo voltaremos de novo com o momento da exegese. Agradeço a todos, né? E fiquem com Jeová, que Jeová abençoe a todos. Uma boa noite para quem vai ver de noite, um bom dia para quem está vendo, vai ver durante o dia, né? Depois do seu serviço. E agradeço de coração a todos, agradeço imensamente a todos.